os números de 1 a 9 são distribuídos ao acaso e sem repetição nas casas do quadriculado desenhado na lousa ao lado. Item A. Qual é a probabilidade de que a casa central seja preenchida com um número ímpar? Então, neste caso, nós queremos saber entre todas as possibilidades de preencher este quadriculado com números de 1 a 9, quais são aquelas nas quais o número que está aqui no centro vai ser justamente um número ímpar. Para fazer esse cálculo, vamos tentar entender primeiro quantos são os números pares e ímpares que temos nesse caso. Bom, nós sabemos que para calcular a probabilidade de evento, precisamos calcular o total de casos possíveis e fazer o total de casos favoráveis sobre o total de casos possíveis. Né? Essa vai ser a probabilidade do evento que eu estou querendo. Nesse caso, então, vamos calcular inicialmente quantos casos são possíveis, ou seja, quantas são as formas que podemos colocar os números de 1 a 9 nesse quadriculado. Ora, vou começar aqui de cima. Com essa primeira casa aqui, eu posso escolher qualquer número de 1 a 9 para colocar nela. Então, nessa primeira casa aqui, eu vou ter 9 opções. Na segunda casa aqui, eu vou ter 8 opções, porque eu posso colocar todos os números de 1 a 9, com exceção do número que eu coloquei aqui. Nessa terceira casa aqui, eu posso colocar todos os números de 1 a 9, com exceção do que eu coloquei aqui e do que eu coloquei aqui. Então, vão sobrar 7 números. E assim por diante. Como a escolha que eu coloco num número não influencia as escolhas que eu posso ter no outro, então o total de possibilidades de distribuir os números de 1 a 9 nesse quadriculado vai corresponder ao produto de 9, que é o número de possibilidades dessa primeira casa aqui, vezes 8, que é o da segunda, e assim por diante, até chegar na última casa aqui, que só vai ter uma possibilidade, vezes 1. Isso aqui é o produto dos números de 1 até 9, que é conhecido como 9 fatorial. Então, sabemos que o total de possibilidades para preencher o quadriculado é 9 fatorial. Vamos agora calcular a quantidade de casos favoráveis. O que são os casos favoráveis? Os casos nos quais a casa central é preenchida com um número ímpar. Bom, quantas opções eu tenho aqui? De 1 a 9, os números ímpares possíveis são 1, 3, 5, 7 e 9. Eu tenho, portanto, 5 possibilidades aqui. Eu posso colocar aqui 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, eu tenho que escolher um desses 5 números para poder ter essa questão da casa central ser um número ímpar. E os outros números que sobraram aqui, as outras 8 casas, pode ser qualquer número, não importa que número que é, o que importa é que aqui sejam dos 5 números ímpares. Então, nessa outra casa eu vou ter 8 possibilidades, nessa aqui eu vou ter 7, nessa eu vou ter 6, 5, assim por diante. Então, quantas possibilidades de quadriculados cuja casa central tem um número ímpar? Vai ser o total de escolhas que eu posso fazer na casa central, que é 5, vezes as escolhas das demais casas, que são 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, até vezes 1, que é 8 fatorial. Então, qual que é a probabilidade pedida? A probabilidade vai ser o número de casos favoráveis, são os quadriculados cuja casa central é preenchida com número ímpar, que é 5 vezes 8 fatorial, dividido pelo total de casos de preenchimento, que é 9 fatorial. Então, é só fazer essa conta aqui. Bom, nós sabemos que 9 fatorial é o mesmo que escrever 9 vezes 8 fatorial. Então, isso aqui é equivalente a escrever 5 vezes 8 fatorial, dividido por 9 vezes 8 fatorial, corta 8 fatorial com 8 fatorial, portanto, a resposta é 5 nonos. Esta é a probabilidade para o item A. Item B. Qual é a probabilidade de que o quadriculado tenha uma coluna preenchida apenas com os números pares? Veja, agora a questão está relacionada não a apenas uma casinha específica, mas sim a uma coluna inteira. Então, vamos fixar uma coluna inicialmente, sei lá, essa primeira coluna aqui,
e trabalhar com ela. O que quer dizer isso? Vamos supor que nessa coluna tem apenas números pares. Vamos usar o mesmo raciocínio adotado anteriormente. Queremos saber calcular a probabilidade, nós vamos dividir o total de casos que são favoráveis, ou seja, o total de possibilidades de quadriculados, tais que pelo menos uma coluna tem só pares, e dividir pelo total de casos. Do item anterior, já descobrimos que o total de casos é 9 fatorial. Então a gente já sabe que 9 fatorial é o total de possibilidades de preencher o quadriculado. Agora, vamos saber quantas possibilidades tem uma coluna com números pares. Bom, eu tenho no total 4 números pares. Eu posso colocar o 2, o 4, o 6 ou o 8. Assim, para preencher essa coluna aqui que eu coloquei em vermelho apenas com números pares, eu tenho 4 opções para escolher nesse primeiro quadrado aqui. Aí vão sobrar 3 opções, que não pode ser o que está aqui. E aqui vão sobrar 2 opções, porque não pode ser o par nem que está aqui, nem que está aqui. Então, qual é o total de possibilidades que eu posso colocar 3 números pares aqui? Vai ser, então, 4 vezes 3 vezes 2. Isso aqui corresponde a 4 fatorial, porque se eu multiplicar por 1, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? 4 fatorial. E as demais casas? Bom, essas outras 6 casas aqui, dane-se o número que eu coloquei, qualquer número serve. Então vão sobrar 6 números para colocar aqui, 5 para colocar aqui, 4 para colocar aqui, 3 para colocar aqui, 2 para colocar aqui e 1 para colocar aqui. Ou seja, fixados 3 pares dessa coluna, o resto tanto faz. Então, para essa coluna aqui, o total de quadriculados tais que essa primeira coluna só tem par, vai ser 4 fatorial, que são os valores desta primeira coluna aqui, vezes 6 fatorial, que são os números que sobraram nessa coluna aqui. Agora, observe que isso aqui é a quantidade de possibilidades, tais que a primeira coluna só tem pares. Só que eu podia pensar na segunda coluna ou na terceira coluna, porque eu tenho 3 colunas. Então, o total de casos favoráveis para mim vai ser 3 vezes esse valor aqui. Portanto, no caso, a nossa probabilidade é o total de casos favoráveis, que é 3 vezes 4 fatorial vezes 6 fatorial, tudo isso dividido pelo total de possibilidades, que é 9 fatorial. Então, prosseguindo igual ao item anterior, esse cálculo vai ficar o quê? Temos aqui que o 9 fatorial corresponde a fazer 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Então aqui vai ficar o 6 fatorial, que eu estou quebrando assim justamente para poder cortar ele. O 4 fatorial, a gente sabe aqui de cima que é 4 vezes 3 vezes 2. E aqui sobrou vezes 3. Então agora vamos fazer os cortes aqui. 6 fatorial eu corto com 6 fatorial. E eu posso fazer umas simplificações aqui. Ó. 3 vezes 3 é 9. Então eu posso dividir aqui. Ó. 3 vezes 3 corta com 9. E aqui sobrou ó, 2 vezes 4 é 8. E aqui eu tenho 8. Então eu posso cortar esse 2 vezes 4 com esse 8. Sobrou o quê? Ó? Todo mundo foi cortado aqui, mas sobrou aqui em cima, não sobrou ninguém, aqui sobrou 7. Então, sobrou um sétimo. Portanto, a probabilidade do item B é 1/7. Item C. Qual é a probabilidade de que o quadriculado tenha uma linha e uma coluna preenchidas apenas com números ímpares? Vejamos, novamente, vamos adotar a mesma estratégia dos itens B e A. No item A, nós descobrimos que os números ímpares que podemos preencher são 1, 3, 5, 7 e 9. Vejamos aqui nesse quadriculado. Quando selecionamos uma linha e uma coluna, por exemplo, vamos pegar aqui essa coluna aqui, a primeira coluna, e colocar aqui a primeira linha. Veja que sempre ao escolher uma coluna e uma linha, eu vou estar pegando exatamente 5 quadrados, não é? Ó, eu tenho 2 aqui, 1 aqui, 5. Se eu pegar, por exemplo, aqui no meio, ó, se eu pegasse agora aqui, ó, essa coluna aqui do meio e essa linha aqui do meio, ó, também ia ser 5.
sempre vai ter um que vai pertencer aos dois ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Que, como eu tenho 5 elementos aqui, e eu tenho exatamente 5 números ímpares, quer dizer que aqui, nesses 5 quadradinhos aqui, eu vou ter a distribuição dos 5 números ímpares. E de quantas formas eu posso distribuir os 5 números? Bom, de novo, mesma música, o mesmo cálculo. Nessa casa aqui eu posso ter 5 opções. Na outra eu posso ter 4, que não pode ser essa, assim por diante. No total vai ser 5 fatorial. Esse é o total de formas de preencher essa linha, essa coluna aqui com números ímpares. E o resto? O resto, de novo, dane-se, pode ser qualquer número. Então eu posso ter os 4 números que restaram aqui, que são os pares, né? 3 que restaram aqui, 2 aqui, 1 aqui. O total de possibilidades, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 4 fatorial. Como a escolha daqui e daqui são independentes, vai ficar 5 fatorial vezes 4 fatorial. Legal. Então o que a gente descobriu? Esse aqui é o total de possibilidades de preencher o tabuleiro, onde esta primeira coluna e esta primeira linha aqui são preenchidas, sendo que isso aqui é só número ímpar e o que sobrou aqui vão ser números pares. Mas eu tenho outras escolhas possíveis para as colunas, não tenho? Como eu falei, a gente escolheu a primeira coluna e a primeira linha, mas eu tenho outras opções, né? Veja aqui, para cada linha, por exemplo, se eu escolher aqui, como eu falei, a primeira linha aqui, eu posso escolher como colunas tanto esta primeira aqui, quanto esta aqui, quanto esta. Então, para cada linha, eu tenho 3 escolhas de coluna, né? Então, para a primeira linha, eu tenho 3 colunas. Para a segunda linha aqui do meio, eu também tenho 3 colunas. E para a terceira linha aqui, eu também vou ter 3 colunas. Portanto, o total de possibilidades que eu posso escolher uma linha e uma coluna nesse quadriculado para preencher com números ímpares é 3 vezes 3, que corresponde a 9. Ou seja, a probabilidade de quadriculado ter esses números preenchidos apenas com números ímpares vai ser o total de casos favoráveis sobre o total de casos de preencher isso aqui. Os casos favoráveis são 5 fatorial vezes 4 fatorial para cada escolha de linha em coluna. Ora, eu tenho 9 escolhas de linha em coluna. Então, o total de possibilidades vai ser 5 fatorial vezes 4 fatorial vezes 9, porque são 9 possibilidades. E aí a probabilidade é casos favoráveis, que são esse aqui, sobre o total de casos, que a gente já está careca de saber, que é 9 fatorial. Então, mais uma vez, uma continha com fatoriais para a gente fazer aqui. Ó. Então, de novo, qual que vai ser a estratégia? Vou tentar abrir os fatoriais de novo. Ó. Então, 5 fatorial como o maior fatorial eu vou manter, vezes 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2, vezes 1, e o 9 aqui, dividido por 9 fatorial. 9 fatorial é 5 fatorial, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9. Agora chegou a hora do corte. Vamos fazer todos os cortes possíveis. 5 fatorial corta com 5 fatorial. E agora, vamos tentar agrupar aqui. Ó. Eu tenho 9 aqui, eu tenho 9 aqui. Então, 9 corta com 9. Aqui eu tenho 6, mas aqui eu tenho 3 vezes 2. Ó. E 3 vezes 2 é 6. Então, esse 3 vezes 2 corta com esse 6. Sobrou, então, 4 aqui em cima, dividido por 7 vezes 8, que sobrou aqui embaixo. E eu posso simplificar mais ainda. Ó. Eu posso pegar esse 4 dividido por 8 aqui. 4 dividido por 8 equivale a fazer meio, né? Então, isso vai ficar meio vezes 1 sétimo, que é 1 dividido por 14. 1 14avos. Então, 1 14avos é a probabilidade pedida no item C. Observe que essa probabilidade de 1 sobre 14 é justamente metade de 1 sétimo, que é a probabilidade do item B. Isto não é coincidência. Na verdade, você usando o item B, é possível empregar um raciocínio semelhante para descobrir que o resultado do item C vai ser 1 sobre 14. E isto finaliza esta questão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe
com as outras soluções das demais questões. A figura ao lado mostra um quadrado ABCD de lado 1 e 4 circunferências, todas tangentes aos lados do quadrado e aos segmentos, como indicado. O raio das duas circunferências maiores é A e o raio das duas circunferências menores é B. O segmento BT tem medida C. Então, temos aqui essa figura e, de acordo com o enunciado, nós temos que essas duas circunferências maiores são iguais, com raio de medida A, temos essas duas menores com raio de medida B, e pela construção da figura, nós temos que ela é simétrica. Então, esse pedaço aqui dessa circunferência que mede B é exatamente essa mesma circunferência aqui. Item A. Mostre que a diagonal do quadrado mede 2 vezes A mais C. Outro fato importante de ter enunciado é que essa medida aqui do lado do quadrado AB é 1. Então, nessa questão, nós queremos saber a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado, nesta figura aqui, corresponde a essa diagonal DB. Queremos saber, então, a medida do segmento DB. E queremos provar que ela vale 2 vezes A mais C. Ora, pela simetria da figura, nós sabemos que esse pedaço aqui, que vai desse ponto aqui até aqui, sendo paralelo a essa linha vermelha, assim como aqui embaixo, esse segmento aqui mede C. Mede C. E aqui, então, sabemos que essa parte aqui também mede C, de acordo com o enunciado. Esta parte mede C, pela simetria, e falta nós sabermos a medida desse pedaço aqui do meio. Só que observe que aqui, esse pedaço aqui justo tem a medida que equivale ao diâmetro dessa circunferência maior. Como o raio dessa circunferência é A, então o diâmetro, que é 2 vezes o raio, corresponde a 2A. Ou seja, esse segmento todo aqui tem medida 2A. Então, qual que é o valor da diagonal DB? Vai ser essa medida C, mais o diâmetro da circunferência maior, que é esse pedaço aqui até aqui, que vale 2A, mais essa medida do segmento aqui TB, que tem medida C. Portanto, a medida diagonal do quadrado é C mais 2A mais C, que corresponde, colocando em evidência aqui o A e C, a 2A mais C, que é o que o enunciado tinha pedido. Assim, de fato, a medida da diagonal do quadrado é 2 vezes A mais C. Item B. Mostre que A é igual a 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Bom, pelo enunciado, nós sabemos que a medida do quadrado é de 1. Então, essa medida de C é igual a 1. No item anterior, nós calculamos a medida da diagonal desse quadrado, que é a medida da diagonal DB. Mas observe que outra diagonal do quadrado também é AC. E olhando esta figura, nós podemos tentar, então, escrever a medida da diagonal AC em função apenas de A, já que essa diagonal passa pelo centro das circunferências maiores, e escrever essa medida em função do lado do quadrado. Para isso, nós precisamos relembrar como calcular a medida da diagonal de um quadrado a partir da medida de seu lado. Lembremos aqui que se temos um quadrado cuja medida de lado é L e a diagonal mede D, podemos escrever que D é igual a L vezes raiz quadrada de 2. De fato, ocorre o seguinte, que como isso aqui é um quadrado, nós temos que a diagonal corresponde à hipotenusa de um triângulo retângulo cujos dois catetos possuem medida L, já que este ângulo aqui vai ser reto porque temos um quadrado. Ou seja, pelo teorema de Pitágoras, temos que D ao quadrado
é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Portanto, nós temos aqui que D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado, e aí, passando a raiz, nós chegamos a este resultado, que a medida da diagonal é igual a L vezes raiz de 2. Agora que relembramos esse fato, fica fácil encontrarmos a medida do valor de AC. Porque se a medida do lado do quadrado é 1, então a medida da diagonal vai ser 1, que é a medida do lado, vezes raiz quadrada de 2. Portanto, sabemos que A vezes AC é igual à medida DC vezes raiz quadrada de 2. Portanto, a medida de AC é raiz quadrada de 2 exatamente. Agora, resta-nos escrever AC em função de A. Observe aqui que essa diagonal AC contempla o diâmetro das duas circunferências, ou seja, esse pedaço aqui é 2A e esse outro pedaço aqui também é 2A. Mas temos esses dois pedacinhos aqui, ó, que ficam fora da circunferência. Então precisamos dar um jeito de incluí-los para fazer o cálculo da diagonal. Um jeito de fazer isso é nós criarmos um quadrado que tenha como um dos vértices o centro da circunferência maior. Agora, observe que a medida do lado desse quadrado corresponde a um raio da circunferência maior. Então, o lado desse quadrado é A também, porque ele é um raio da circunferência. Aqui em cima também. Isso aqui vai ser um raio da circunferência. Então, a medida desse lado desse quadrado aqui é A. Daí, esse pedaço aqui todo corresponde à diagonal desse quadrado de lado A. Portanto, essa medida dessa diagonal vai ser a medida do lado que é A vezes raiz de 2. Então, chamando essa diagonal de Dzinho, nós temos que D é igual à medida do lado que é A vezes raiz de 2. Assim, qual que é a medida da diagonal AC? A diagonal AC é composta de duas medidas de D, que é essa primeira medida aqui embaixo e essa aqui em cima. Então, vai corresponder a 2 vezes D, mais esse segmento aqui no meio, que está entre esses dois quadrados. Só que observe que esse segmento é composto de duas medidas do raio da circunferência maior, porque esse pedaço aqui vale A, porque é um raio, e esse aqui também vale A, porque é outro raio. Assim, temos que esse pedaço aqui corresponde a A mais A, que é 2A. Daí, esta equação significa que AC, na verdade, corresponde a 2 vezes A raiz de 2, então é 2A raiz de 2, mais 2A. Colocando A em evidência, na verdade 2A em evidência para facilitar, concluímos que AC é igual a 2 vezes A vezes raiz quadrada de 2 mais 1. Só que a medida de AC é raiz quadrada de 2. Legal, então vamos igualar a raiz quadrada de 2 a esse trambolho aqui. E vamos ver o que obteremos. Fazendo isso, raiz quadrada de 2, então, é igual a 2 vezes A vezes raiz de 2 mais 1. O enunciado quer que a gente escreva o valor de A. Então, vamos colocar o A em evidência. Como colocamos o A em evidência? Passando tudo que multiplica o A, dividindo para o outro lado. Assim, o A é a raiz quadrada de 2, dividido pelo quê? Dividido por tudo isso aqui. Dividido por 2 vezes raiz quadrada de 2 mais 1. 2 vezes raiz quadrada de 2 mais 1. Precisamos, então, agora só racionalizar esse treco aqui para torcer para obter a resposta que o enunciado quer. Assim como nós faremos isso? Temos no denominador a equação, temos o valor raiz quadrada de 2 mais 1. Para racionalizar, vamos nos lembrar da diferença de quadrados e multiplicar o denominador e o numerador por raiz quadrada de 2 menos 1.
Se multiplicamos por raiz quadrada de 2 menos 1 dividido por raiz quadrada de 2 menos 1, isso aqui é 1. Isso aqui é 1 porque estamos dividindo por dois números que possuem o mesmo valor. Então, isso aqui vai ser sempre 1. Então, como estamos multiplicando por 1, não estamos fazendo nada. Só estamos mudando a forma do numerador e do denominador. Como vai ficar isso aqui? Multiplicando aqui no numerador, isso aqui fica raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, que é 2. Raiz quadrada de 2 vezes menos 1 é menos raiz quadrada de 2. E embaixo vamos ter 2 vezes raiz quadrada de 2 mais 1 vezes raiz quadrada de 2 menos 1. Vamos calcular esse produto aqui, raiz quadrada de 2 mais 1 vezes raiz quadrada de 2 menos 1. Esse produto aqui é o seguinte. Fazendo a distributiva, isso aqui fica raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é 2. Raiz quadrada de 2 vezes menos 1 é menos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes 1 é mais raiz quadrada de 2. E 1 vezes menos 1 é menos 1. Daí a raiz quadrada de 2 aqui corta com essa raiz de 2. 2 menos 1 é 1. Então esse pedaço todo aqui vale 1. Portanto, a medida de A corresponde ao numerador, que é 2 menos raiz quadrada de 2, sobre o denominador, que é 2 vezes 1, que é 2. Portanto, nós mostramos que, de fato, o valor de A é 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2, como o enunciado pediu.